Olá pessoal, namastê, sejam bem-vindos ao Flávia Responde dessa semana e eu tenho aqui mais perguntas de vocês para falar um pouquinho sobre perguntas esporádicas que as pessoas me mandam lá no Instagram e que eu acho que seria muito legal a gente responder aqui por vídeo, tá bom? Então eu vou aqui selecionar algumas a esmo e se você quer me mandar a sua pergunta, não deixa de me seguir no Instagram, toda semana eu tô colocando essas perguntas, né? Pergunte-me algo para servir de inspiração aqui para esses vídeos do YouTube, beleza? Vamos lá. A esmo, aqui. A Ana tá me perguntando com qual abordagem da psicologia eu mais me identifico e por que eu parei de exercer a profissão. Ana, eu sempre me identifiquei muito com a psicologia transpessoal, né, que é uma psicologia um pouco mais antenada com esses valores do ser humano holístico, do ser humano integral, que não é só uma mente, né, mas também uma alma, um espírito, uma energia. E na verdade, eu não sinto que eu tenha parado de exercer a profissão, porque a profissão de psicólogo não é a mesma coisa que você ser psicoterapeuta, né? Eu parei de atender quando meu filho Gael nasceu, porque eu sentia que aquela dinâmica de consultório ia me fazer me separar dele muito cedo, eu ia sentir a necessidade de colocá-lo numa creche, numa escolinha com meses de idade, e eu não queria fazer isso. Mas eu sinto que eu continuo exercendo a psicologia através do meu trabalho de educação emocional, aqui através das redes sociais, no canal de podcasts e mais de pertinho com a galera do Portal Despertar, em específico a galera que na última abertura de vagas do Portal Despertar fez o plano anual, porque no plano anual a gente está oferecendo 4 sessões em grupo, em pequenos grupos, uma mistura de terapia em grupo, com roda de conversa, com coach, um monte de coisa junto e misturado que está sendo muito legal fazer o planejamento desses encontros, né? Também toquei retiros durante muito tempo, então assim, eu sou psicóloga, mas eu deixei de exercer a função de psicoterapeuta, mas continuo trabalhando como psicóloga nas minhas diversas áreas de atuação. Beleza? Mais perguntas. Passou a depressão pós-parto? Você já tinha tido depressão antes? E assim, na verdade, eu tive depressão com 20 e poucos anos, cheguei a tomar medicação, fiquei 1 ano tomando a medicação, interrompi o uso da medicação e nunca mais eu tinha incidido na depressão. Eu quero falar um pouco mais sobre depressão pós-parto, talvez um vídeo específico sobre esse tema seja mais adequado, porque realmente são muitas informações, eu tenho lido bastante sobre o assunto e eu acho que pode ajudar muita gente. Mas no que se refere ao meu caso especificamente, eu esbarrei numa depressão pós-parto na gravidez do Gael, quando o Gael nasceu. Consegui me levantar com as ferramentas que eu tinha de meditação, de visualizações, de florais, mas no nascimento do Dante, realmente assim, eu me vi tendo muitos sintomas de depressão pós-parto. Na verdade, eu acho que isso começou durante a gestação em função de uma perda que eu tive, que foi da minha melhor amiga que morreu de câncer, né? No final de setembro, o Dante nasceu no final de novembro, 2 meses depois. E existem muitos estudos que dizem que a depressão pós-parto, ela pode estar associada a uma perda significativa durante a gestação. Então, eu realmente, assim, tive pensamentos muito deturpados, né? Até gravei recentemente um podcast falando um pouco sobre isso, sobre como eu, em algum momento ali, eu tive, na verdade, foram muitas coisas, né? Porque o Dante, ele teve um processo que a gente não sabe até hoje se foi em função do refluxo ou da alergia. Eu tive que ir pro PS 2 vezes com ele com dias de vida. Isso nunca tinha acontecido comigo com o Gael, porque ele estava todo encatarrado. Eu tive muita dificuldade na amamentação do Dante, me doeu muito, me machucou muito o seio. Eu precisei passar por algumas sessões de laser com uma consultora de amamentação. E, para completar, na minha 7ª consulta, na minha consulta de 7 dias de pós-parto, eu descobri que eu estava com pré-eclâmpsia puerperal. A minha pressão estava em 18,10. Então, eu acho que tudo isso junto começaram a me vir muitos pensamentos de morte. Eu comecei a ter certeza de que morrer era uma questão de tempo apenas. E até mesmo em alguns momentos, durante a madrugada, amamentando Dante, me vinham aqueles pensamentos de, tá, e se eu morrer? Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Hoje o trabalho da nossa família é a respeito daquilo que eu faço. Como que eu poderia já ir preparando o terreno para que o Ricardo fosse capaz de, com o trabalho dele, numa coisa diferente, ser capaz de sustentar a nossa família. E mais, né? Pensamentos do tipo, qual amiga minha que eu vou aproximar do Ricardo para quando eu morrer, os meus filhos serem criados por uma mulher que eu conheço, né, e que eu confio. Então, assim, muitos pensamentos, a ideia da morte sempre muito presente, choros por conta de qualquer coisa, porque assim, o puerpério, ele é um momento delicado sempre. E existe também o baby blues, que é um período que dura mais ou menos 2 semanas, em que a mulher, a puérpera, ela se fecha para o mundo externo e se vincula ao bebê, né? Então, dura mais ou menos 2 semanas esse momento que eu
chamado de baby blues, que não é depressão pós-parto, né? Depressão pós-parto realmente existe todo um diagnóstico que precisa ser feito. Eu me comprometo a gravar mais sobre isso para vocês aqui, eu acho que pode ajudar muita gente. Mas eu, graças a Deus, eu comecei a fazer terapia com uma pessoa que é especialista, né, em gestantes, em depressão pós-parto, em puerpério, e pensei em procurar um psiquiatra para tomar medicação. O meu psicólogo me disse que ele achava que não era necessário ainda. Eu intensifiquei as minhas práticas meditativas e eu sinto que fazendo terapia semanal com um psicólogo mesmo, não é nada de tratamento, com essas técnicas que eu conheci depois de algum tempo na minha vida, né? Não são técnicas alternativas nem complementares, é uma psicoterapia mesmo, coxinha. Né, com um cara que é terapeuta familiar, então tem me ajudado muito, graças a Deus. Até agora eu estou sobrevivendo sem medicação. Se precisar de medicação em algum momento, eu tenho abertura para isso. Como eu já tenho o histórico de ter tomado, eu não tenho resistência em relação a isso, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Muitas pessoas têm me perguntado se eu estou melhor, porque eu estou com uma cara ótima. Eu agradeço o cara ótima de todos vocês e seguimos em frente, tá? Próxima pergunta. Como está a relação de Gael e Dante? Tem rolado ciúmes e é muito engraçado isso, né? Porque não rola ciúmes nenhum. É uma coisa muito interessante, porque o Gael, ele tem paixão pelo irmão, ele abraça, ele beija, ele estuda numa escolinha que ele se suja muito, né? Ele estava chegando em casa muito sujo. E a primeira coisa que ele fazia era querer voar em cima do irmão para abraçar, para beijar. A gente até chegou a falar na escola para ver se elas conseguem trocar a roupa dele antes de mandar ele para casa, porque aí a gente não precisa barrar essa aproximação dele com o Dante, né? O Dante é apaixonado pelo Gael. Ele ouve a voz do Gael, ele tá chorando, ele ouve a voz do Gael, ele já regala o olho, começa a procurar o Gael e começa a dar risada. E quando o Ricardo tava com um tumor no cérebro ainda, né, a gente chegou a fazer um tratamento espiritual numa casa de cura, né, espírita em São Paulo, Casa Luz Caminho da Caridade. E o Dr. Albano, que era o médium da casa, uma vez ele falou uma série de coisas que aconteceriam, e quando o Ricardo foi operado, a gente procurou o Dr. Albano para agradecer pelo suporte e para contar, né, que eu estava grávida. Ele tinha me dito que muito em breve eu engravidaria, e ele disse que seriam 2, né, e aí que seria muito perto, assim, um do outro. E aí eu conversei com ele, né, nesse dia que eu fui lá, e falei: doutor Albano, lembra, o senhor falou que eu ia ter, né, 2 filhos, o primeiro já tá aqui dentro. Ele falou assim: e o segundo não vê a hora de poder vir. Foi um pau lá em cima para decidir quem vinha primeiro, e realmente, assim, eu sinto que essas são almas afins mesmo, né, os dois, eles são, assim, muito fofinhos um com o outro. Foi bem complicado esse começo com o Gael em relação a nós, né, porque afinal de contas nós mudamos muito de comportamento com o Gael, enfim, em função da falta de sono, da falta de paciência, da falta de tempo mesmo, mas eu recebi o apoio de uma pessoa sensacional chamada Elisama Santos. Vou deixar os contatos dela aqui embaixo nesse vídeo. Ela ajudou demais a gente, ajuda demais até hoje, então sugiro que vocês a sigam também, tá bom? Próxima pergunta: como sobreviver à maternidade quando nos sentimos muito sozinhas, né? E aí o que eu tenho para falar para vocês em relação a isso é: busque apoio. Maternidade é rede de apoio, né? Eu nunca vou me esquecer, assim, de uma frase que diz que it takes a village to raise a child, né? Que a gente precisa de toda uma vila para criar uma criança. E eu percebo como isso é verdade. Eu acho que esse modelo da nossa sociedade, que é um modelo até certo ponto autoimposto, né, da gente viver na nossa casinha com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, é tudo muito assim, a gente acaba ficando muito sobrecarregado, né? Então é muito difícil lidar com isso. Eu tenho a sorte da neonatologista que cuidou do nascimento dos dois, né, na verdade, a doutora Vânia Gatto. Vou deixar o contato também aqui embaixo, da Lumos, que é uma casa de apoio à gestante e a puérpera. Ela tem um trabalho muito importante de colocar puérperas e gestantes em grupo para se apoiarem, né? Ela formou um grupo de WhatsApp durante o puerpério do Gael, quando o Gael nasceu. Foi muito importante, eu fiz grandes amigos nesse grupo de WhatsApp, grandes amigas, né, as gestantes, e eu acho que você buscar esse apoio, a Lumos é um espaço muito bacana que tem essa oportunidade de aproximar as gestantes, de aproximar as mamães. Você pode levar o seu filho, você fica ali na roda, conversa sobre as suas dificuldades. É muito lindo esse trabalho. Então, se você está se sentindo sozinha, busque ajuda. E por último, uma pergunta aqui. Flávia, me responda, please. Qual a sua religião? Eu não sei. Eu não
sei qual é a minha religião. Eu não tenho nenhuma religião específica. Eu fui criada dentro do cristianismo. Tem um vídeo meu no YouTube. Você busca aqui, né? Coloca Flávia Melissa, religião. Eu acho que vai aparecer esse vídeo. É o que eu penso das religiões. E eu acho que ali eu digo absolutamente tudo, né? O que eu penso sobre as religiões. Eu me identifico com muitas. Não me considero nenhuma delas, né? Eu diria que eu sou espiritualista, né? Eu tenho uma referência muito forte do budismo, do taoísmo, do espiritismo. Já frequentei igreja evangélica e acredito que Deus está aqui dentro, está nas outras pessoas e está na forma como a gente se relaciona com o mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de me seguir lá no Instagram. Toda semana tem espacinho para vocês fazerem as suas perguntas. Voltem aqui na semana que vem. Não deixem de encaminhar esse vídeo se vocês sentirem que tem alguém que pode se beneficiar deles. E deixa aqui o seu comentário para eu saber o que você pensou, tá bom? Me dá seu joinha, a gente segue junto. Um beijo!